Fala, Thiago, tá me ouvindo, cara? Fala, Saulo, tudo bem? Como é que tá, cara? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tá cortando meu chifre aí, não, né? É, mais ou menos. Um pouco. Bota mais pra trás. Aí, tudo certo? Na Tudo paz? tranquilo, cara. Como é que estão as coisas por aí? Tá, tudo bem. Que saudade de Miraí, que eu vi que você foi lá, mandou foto. Pô, sacanagem, hein? Tive lá visitando a mamãe tá lá, reclusa com essa pandemia, vai ser vacinada agora essa semana. Assim espero, Pô, né? minha mãe teve Covid e dengue, cara, no mesmo ano, de janeiro pra cá. Você acredita? A cidade tá bem, né, cara? Nossa, que loucura, bicho. Muito louco tudo isso. E aí, no Muito. meio de, no meio de tantas mortes, estão comemorando o golpe militar. Exatamente. Saiu uma nota oficial do Ministério da Defesa hoje, né? É tudo muito surreal, cara. A gente está vivendo, assim, eu acho que nós estamos vivendo um período político-social que a história, quando for repassar essa parte desse período nas salas de aula, nos livros, vai ser algo muito bizonho para ser explicado e ser dito como que nós permitimos que isso acontecesse. Exatamente. E só tem piorado, assim, o que a gente tem visto é um quadro bastante caótico, até em cidades com, igual assim, aqui onde eu moro, no Vale do Paraíba, que é teoricamente uma região próspera, né, que Uhum. deveria ter uma consciência maior, talvez, do interior, está muito pior do que as cidades do interior, né, os leitos estão lotados, as pessoas, os negacionistas dominando o discurso, e realmente está complicado de viver na sociedade. Bom, vamos começar nossa live aí, porque já tem o pessoal nos esperando. Eu vou Vamos. te apresentar, Thiago. A gente já começa o bate-papo. Hoje a gente resolveu fazer uma mistura entre prisões cautelares e a execução penal. O Thiago é escritor, professor e se dedica ao estudo das prisões cautelares e das outras medidas cautelares previstas pelo CPP, né? Ele é advogado criminalista no Rio e presidente da Abracrim também do Rio de Janeiro, que é a Associação dos Advogados Criminalistas. Está como pós-doutorando pelo FRJ. Já está acabando? Como é que está aí, Thiago? Já era para ter concluído, mas a pandemia acabou atrasando, né? Você vai Então, seguir a mesma linha de pesquisa? Então, na verdade, um pouquinho diferente, mas não fugindo muito do foco, porque eu trabalhei, até há pouco tempo, escrevi um artigo que publicou na revista do IBCCRIM, na revista não, no boletim do IBCCRIM, que é um prenúncio do que eu pesquisei no pós-doc, que é a Entendi. incompatibilidade da finalidade do processo penal com a busca da verdade, Entendi. que, de certa Então, forma, assim, tem reflexo nas prisões preventivas. claro. O nome do livro, gente, para quem não conhece, eu até separei ele aqui, depois eu mostro a capa, mas vai parecer invertida, é Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição, obviamente. É o que todo defensor e criminalista prega, é tudo à luz da Constituição, porque com o passar dos últimos anos tem se invertido essa análise, né? Se analisa tudo da Constituição a partir do Código Penal. Então é muito interessante. O livro está na quinta edição, está vindo uma nova edição aí, né? Parece, Estou em breve. atualizando. Estou atualizando Ótimo. com a Lei 13964 e livro é uma coisa, livro é uma atualização eterna. Deixa eu pegar ele aqui que eu tinha separado, daqui a pouco eu mostro a capa dele. Então, eu vou começar essa conversa com uma citação que você, assim, só tinha fera ali fazendo o prefácio do seu livro, né? Como ele está na quinta edição, tem cinco ali, são dos maiores do Brasil, por assim dizer. Eu optei por escolher um deles, que eu acho que se identificou mais com o processo relacionado à execução penal, que foi o juiz Alexandre Moraes da Rosa, que não é o ministro do STF, pelo amor de Deus, não confundam os Alexandres, hein? O Alexandre Moraes da Rosa, em um dos prefácios do seu livro, ele fala o seguinte: o livro do Tiago opera na linha de demonstrar que existem lobos e cordeiros. Os lobos exercem o poder. A caça irá depender da fome e do sangue dos lobos que tiverem, né? Aí, diante dessa observação, Tiago, não tem como a gente deixar de relembrar aqui a obra O Leviatã, de Thomas Hobbes, né? Que fala que o homem é o lobo do homem, né? E eu até produzi aqui uma homenagem a um amigo meu de época de faculdade, que o TCC dele foi justamente sobre a vigilância que o sistema penitenciário produz sobre o homem. E a frase que ele utilizou era justamente se as prisões são
os lobos artificiais da atualidade, ou seja, ele que tem transformado os seres humanos em seres aí perversos e submersos no mundo da marginalização, ao esquecimento de toda a política social. Eu queria que você comentasse essa frase do Alexandre e também desse um panorama do seu livro aí para a gente. Ô, Saulo, o Alexandre, putz, você falou de vários apresentando cada edição um livro. Amigo é sempre, como é que eu vou dizer? É sempre condescendente, né? Então, ali é tudo mais por amizade do que pelo conteúdo. O Alexandre é um grande amigo e um grande crítico. O Alexandre, eu considero ele como um gênio, né? O Alexandre é o tipo do cara que, se você começar a conversar com ele, você pode descambar com a conversa para várias variantes e ele vai te acompanhar e vai dizer perspectivas completamente interessantes. Então, o Alexandre foi um dos caras que, no começo da minha trajetória, ele me ensinou, na verdade, ele me despertou o olhar crítico para o processo penal. E aquilo me intrigou muito porque ele é um juiz. Não pelo cargo sedutor de ser juiz, mas justamente pelo cara que tem o bendito ou maldito poder nas mãos, ele começa a se criticar e criticar aquilo que é permitido a ele praticar. Então, uma das nossas conversas girou em torno disso. Isso me chamou muita atenção, por quê? Porque se você parar para pensar, desde que o homem, desde que o ser humano entendeu que era excitante, prazeroso, seja lá o sintoma que você queira atribuir, em encarcerar o próximo, isso virou uma proliferação. Então, você exercer poder sobre aquele outro é algo absurdamente sedutor, né? Você impor um castigo, você impor uma reprimenda, você se autoafirmar em cima daquela pessoa. Então, se você parar para observar, hoje, o que nós temos, Saulo? Eu costumo dizer o seguinte, de certa forma, eu fui conhecer um pouco, você sabe que nós temos vários amigos que são defensores em comum, e eu fui conhecer um pouco a realidade da defensoria. Porque antes eu dizia que todo juiz, para ser juiz, precisaria ser advogado primeiro, precisaria advogar. Mas hoje eu acrescento que ele precisaria ser advogado e precisaria ser defensor, porque ele transitaria em duas esferas do mesmo lado, só que em patamares distintos, né? E teria uma visão do que é estar no lado do oprimido. Só que nós temos um grande problema, que Paulo Freire já dizia, o grande desejo do oprimido é se tornar o opressor. E aí o cara, quando ele se torna... E aí isso explica muito por que temos desembargadores nos tribunais do nosso Brasil, ex-defensores e ex-advogados, extremamente reacionários. É como se fosse... É a lógica de Paulo Freire sendo aplicada. É o lobo. Sabe? É o lobo, é o cara que passou pela defensoria, é o cara que lidou com gente pobre, é o cara que lidou com gente fodida, que não tem onde cair morto, é o cara que lidou com a defesa de clientes, isso no aspecto da defensoria, no aspecto da advocacia, o cara que lidou com a defesa de clientes que, embora tinham dinheiro para pagar, também eram pessoas que, de certa forma, estavam sendo oprimidas, e, de repente, ao se tornar um possível opressor, ao invés dele olhar para trás e dizer, eu já sei como é, eu sei como funciona, eu passei por ali, hoje não. Ele resolve se autoafirmar em cima dessas pessoas. Então é algo extremamente absurdo e surreal. Isso. E essa ideia do lobo é justamente isso, é você ter aquela pessoa, aquele ser humano no meio de um contexto em que ele poderia fazer algo humano e simplesmente ele se dedica a satisfazer os seus desejos, né? Os seus... como eu disse, né? Pouco importa o nome que você quer atribuir. Satisfazer o seu tesão, o seu sintoma, o seu fetichismo, o seu sadismo, o seu fetiche, seja lá o que for. Então, hoje, isso é muito nítido. E sabe o que acontece, Saulo? Tem uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante que a gente pare para pensar, e a pandemia está mostrando isso. Né? Me incomoda muito o discurso de que a teoria não se aplica na prática. E, para mim, a teoria não se aplicar na prática, ela tem dois fundamentos para que esse mantra exista. Um, o cara que está dizendo isso, ele não conhece a teoria. Ou dois, ele precisa afastar a teoria para poder fazer valer a arbitrariedade que ele tanto gosta e quer praticar. E aí, isso mostra bem o que nós enfrentamos diariamente. Por que eu acho que os dias atuais demonstram muito isso? A prática
o dia a dia, sem a ciência, no caso a academia, os livros, as leituras, os pensadores, ela é carente de fundamentação. E aí vira arbitrariedade. Isso explica muito como estão lidando com a pandemia, negando a ciência. Toma remédio de verme. Sim. Né? Toma, sei lá, coloca cloroquina no nebulizador. Não vai pegar Covid, não. Então, isso mostra o malefício que é a prática sem a teoria, sem a ciência, sem o pensamento, sem o contraponto, sem aquilo que nós tratamos como academia, né? Então, assim, eu acho que a ideia de Lobo passa muito por essa questão do exercício do poder, daquele que exerce o poder, daquele que está ali podendo fazer o bem, podendo praticar, e isso mostra como a bondade do ser humano ela é falha. Né? A bondade, quem vai nos... Agostinho Rabalhidade já dizia, né? Quem vai nos proteger da bondade dos bons. Nós não precisamos de bondade, nós precisamos de regras previamente estabelecidas, de respeito aos direitos individuais e coletivos, e que as autoridades possam e devam cumprir essas regras. Eu acho que esse é o pressuposto que nós precisamos partir o raciocínio. Perfeito, Thiago. Uma introdução excelente, que é o que a gente queria escutar mesmo, de um advogado que é aguerrido e é presidente de uma associação de advogados criminalistas que são, hoje, o espelho os vidros, né? Que recebem as pedradas na mídia e tal. A criminalização da advocacia está aí para mostrar isso, né? Você não pode realizar mais a defesa de pessoas que você também é bandido, né? E ainda assim, com toda essa força de várias instituições crescendo, várias associações, eu queria fazer uma pergunta agora, por causa da minha ausência de experiência nessa área, porque a Defensoria ainda não está nas delegacias, não está presente durante a prisão em flagrante, a gente só atua na custódia em diante. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência do advogado, até porque tem muitos advogados nos assistindo, de como a imposição da força do advogado através da lei ali no momento do flagrante, desde o momento do flagrante com o seu cliente, o papel da Abracrim que tem desempenhado nesse sentido, porque eu vejo que ali que começa todo o lobo começa a produzir a sua força mais pujante, por assim dizer. Principalmente com os assistidos, infelizmente, da Defensoria, que naquele momento estão completamente desassistidos. E em época de pandemia, eu vou te afirmar uma coisa, o número de pessoas que têm assumido os delitos sem o acompanhamento de um advogado, por exemplo, é absurdo, assim, e vem como se fosse um texto produzido pela delegacia. E você vai conversar com aquele preso, o preso não sabe conversar nem escrever, como que ele produziu um texto tão brilhante daquele, né, durante o interrogatório policial. Então, eu queria que você contasse um pouco desse momento pré-processual, como é a atuação do advogado, de quem ele deve se valer, quando falha essa instituição e a proteção de seus direitos ali no momento que eu creio que seja um momento de maior embate do advogado no dia a dia. Então, Saulo, na delegacia que o lobo começa a uivar, essa é a verdade, né? Ele começa a uivar ali. Eu tive uma trajetória diferente e a vivência em associação me fez enxergar o outro lado, né? Quando comecei a minha carreira, eu comecei muito me dedicando ao magistério. Então, nos 5 primeiros anos de formado, mais ou menos, eu era um professor que advogava. Então, não era um advogado muito, como é que eu vou dizer, muito ativo, né? Com o passar do tempo, eu costumo dizer que a advocacia foi me puxando, e hoje eu sou um advogado 90% da minha vida profissional e 10% acadêmico, que eu mantenho ainda esse refresco, esse respiro da academia. E quando eu comecei a advogar e comecei a frequentar as delegacias, eu não enfrentei muita violação de prerrogativa por um motivo muito simples. Eu era professor e muitos daqueles que estavam ali eram meus alunos ou tinham sido. Então eu não tinha ainda a noção e a dimensão do que era ter uma prerrogativa violada em delegacia, porque normalmente eu encontrava alguém, sempre ouvia, fala professor, ô professor, tudo bem? Fala professor, entra aqui, toma aqui, o que você quer? Imprime, toma aqui e tal, porque quer falar com o teu cliente, vai lá, tá lá na sala. Então eu tive essa, como é que eu vou dizer, esse privilégio. Sim, e aí eu comecei a conviver com a associação. E aí eu comecei a enxergar o quanto as prerrogativas são violadas no âmbito ali administrativo pré-processual.
é algo completamente absurdo. Por quê? Porque é como se fosse um mundo à parte, sabe, Saulo? É uma coisa muito bizarra. É como se fosse algo completamente à parte. É como se fosse um direito penal à parte, um processo à parte. E eu tenho parado para pensar e eu tenho mudado um pouco o meu foco de crítica. Eu acho que, na verdade, nós precisamos repensar a necessidade real de um inquérito policial, né? Qual a finalidade de um delegado de polícia no nosso sistema, judicial hoje, no nosso sistema jurídico como um todo? Qual a finalidade de um delegado de polícia? Para pensar numa coisa. Se você fizer uma rápida comparação com países da América Latina, qual deles trabalha com a figura dessa autoridade policial que é o delegado de polícia? Afinal de contas, para que ele serve? Para lavrar uma PF? Para conduzir uma equipe? Para pensar nisso, né? Qual a finalidade dele, afinal de contas? E isso eu tenho feito esses questionamentos para amigos que são delegados. Falo, cara, qual é a tua finalidade dentro de um sistema de justiça que nós temos hoje? Qual o sentido da sua atuação? Aonde você começa e até onde você vai? Né? Isso eu estou falando do delegado. Né? Só que se você parar para pensar, nós temos hoje um grande problema, que é a falta de diálogo e sintonia entre a polícia e o Ministério Público. A falta de sintonia de qual a finalidade do inquérito policial e, por sua vez, quais são como é que eu vou dizer, quais são os pressupostos de atuação e o procedimento a ser adotado. Porque eu, como advogado, ao chegar numa delegacia, eu preciso entender quem é o delegado, como ele trabalha, para eu poder saber como eu vou agir, literalmente. Aí você vai dizer o seguinte, mas nas audiências também é assim, cada juiz age de um jeito, não necessariamente porque, de certa forma, o juiz tem um procedimento estabelecido na lei a ser seguido. Se ele foge muito daquilo que está previsto no CPP, de um procedimento ordinário, de um procedimento sumaríssimo, de um procedimento especial, ele vai caracterizar uma nulidade. E no inquérito? Se você pegar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal ele é tão tosco nesse aspecto que ele fala como o inquérito é instaurado, algumas diligências e como ele é arquivado ou concluído. E esse caminho de início ao fim? Como é feita a investigação? Quais são os atos a serem praticados? Qual a sequência procedimental para eu poder atuar? Para eu poder saber como agir, o que pedir, o que pleitear, de que forma. E aí vem o grande problema da violação das prerrogativas. Por quê? Justamente devido ao fato de não termos uma previsão procedimental do inquérito policial, cada delegacia age de um jeito. Cada policial tem o seu método de trabalho, cada delegado tem a sua equipe que trabalha de certa forma em determinado caso, de forma diferente no outro caso, e ali fica o palhaço do advogado tentando ter um mínimo de dignidade de atuação procedimental e de conhecimento do fato, sem ter qualquer êxito naquela atuação. Isso talvez, Saulo, justifique um quantitativo enorme de processos criminais que nós temos. Por quê? Porque eu percebi, por essa vivência de associação, que os advogados desistiram. É como se eles tivessem desanimado de atuar na fase pré-processual. Então, assim, é como se a advocacia chegar e dizer o seguinte, cara, não adianta. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Deixa essa porra terminar. A hora que denunciar, pelo menos, eu vou ter um procedimento a seguir, eu vou poder ter um juiz para poder pleitear. Do contrário, é tudo do jeito que cada delegado quer atuar. E é assim realmente que funciona. Então, hoje a advocacia, ela meio que desanimou nessa atuação da fase. E é uma fase de extrema importância. É uma atuação que você não só pode impedir o início de um processo, como você pode amenizar os danos no curso de um possível processo. E eu costumo dizer o seguinte, o inquérito policial, você que fez, eu sempre brinco com quem está estudando para concurso, você fez concurso para ser defensor, você gravou a definição de inquérito, não é isso? Tem um conselho. O que é inquérito? Inquérito é um procedimento administrativo, investigatório, preliminar, que visa esclarecer materialidade, autoria, dispensável. Exatamente. Aí você para pensar, porra, o inquérito é dispensável, ou seja, tendo ou não tendo, não faz diferença nenhuma. Mas o inquérito alcança a prisão da pessoa, a constituição do patrimônio, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Cara, o inquérito alcança tudo aquilo que uma sentença condenatória alcança. Como que essa porra pode ser considerada indispensável? Como que isso não pode ser, não deve ser, não está regulamentado de forma completa no CPP?
Olha a esquizofrenia do inquérito policial, que é a fase pré-processual padrão que nós temos, e simplesmente ela consegue alcançar tudo aquilo que uma sentença condenatória alcança, porém, de forma aleatória e arbitrária, conforme a condução de cada delegado. E aí vem o grande problema do desânimo da advocacia que eu observo de atuar na fase pré-processual e o desânimo da advocacia de pleitear o respeito a direitos, etc., porque simplesmente não existe. Hoje a advocacia faz de conta que trabalha no inquérito, atravessa uma procuração, tira cópia ou tem acesso quando o delegado acha que deve se conceder essa dádiva, é como se fosse um favor. Olha, vou quebrar o teu galho, doutor, vou deixar o senhor acessar o inquérito, tá? Você fala, pô, não estou te pedindo favor nenhum, isso é obrigação tua. Não, mas aqui quem manda sou eu. E é assim que funciona, e a advocacia, ela vem, como é que eu vou dizer, sucumbindo a isso, ela vem desanimando, ela vem deixando de lado a atuação na fase processual, justamente por isso. Se eu pudesse resumir, é uma zona. É uma zona. É uma zona. E aí eu sei que tem policiais, delegados que vão vir, mas eu já estou saco cheio disso, estou cagando e andando para as críticas que virão, porque é isso mesmo, e é assim que funciona, e é uma bagunça. Ah, mas na minha delegacia... Quando a pessoa começa com esse discurso, você já percebe que é uma bagunça. Porque quando a pessoa se autoafirma dizendo que na dela não é assim, é porque em várias são assim. Ela se apodera, inclusive, do serviço público, é minha delegacia. Exatamente. Então, assim, o que, para fechar, Saulo, para a gente passar para o próximo ponto, né? É isso. Eu acho que a advocacia ela tem desanimado, ela tem deixado... na verdade, ela está buscando fôlego e esperança para que a fase pré-processual tenha um quê de importância e um quê de respeito mínimo para que a defesa possa atuar. Beleza, Thiago. O próximo passo, obviamente, saindo dali, a tendência é sempre a conversão desse flagrante em preventiva, né? A gente trabalha no Estado, a gente passa para o judiciário, e dependendo do tipo de crime, principalmente o tráfico, a gente vê que a conversão em prisão em flagrante em preventiva supera índices próximos aí de 80%, 70% talvez, roubo também, enfim. Eu costumo dizer que hoje, aqui no estado de São Paulo, nas audiências de custódia, só se soltam furtos primários, talvez, aí, no máximo, ou furtos, pequenos delitos, enfim. Salvo raríssimas exceções. Depende de um juiz excelente que saiba o que está fazendo, mas a regra é que o que vem da delegacia seja homologado. Então, por isso a sua crítica é tão importante. Porque realmente é uma continuidade da delegacia, a audiência de custódia. Vamos ser sinceros, né? Ela começou muito bem, parecia que encaminhar para algo inovador no Brasil, mas, pelo menos aqui, por ser um Estado extremamente reacionário, conservador, um judiciário assim, voltou ao status que era antes, que você analisava o papel vindo da delegacia, na mão do juiz virou que era um mero papel, continua sendo. Basta a presença física da pessoa na sala ali, seja descalço, chinelo, quase sem roupa, pobre, enfim, fedorento, sem dente, não importa, né? O que importa é, teoricamente, a gravidade abstrata do delito de ter sob sua posse 5 pedras de crack. Infelizmente, essa é a realidade de uma prisão em flagrante convertida em preventiva. E aí a gente chega no seu livro, que é justamente tratar das prisões preventivas e de outras medidas cautelares. E é engraçado, quando a gente fala em outras medidas cautelares, a gente imagina que o sistema está sendo benevolente, né? Mas não. Ele simplesmente está substituindo a prisão, mas por outra modalidade de segregação. Por exemplo, a pessoa, o recolhimento domiciliar noturno ou uma prisão domiciliar, ao invés do direito penal estar se retraindo, na verdade ele está se expandindo. Porque não se vê mais uma liberdade provisória pura, né, como se tinha antigamente. Então, eu queria que você comentasse, porque eu vivencio aqui o CDP de Taubaté, com 1.600, 1.700, 1.800 presos, todos provisórios, aguardando julgamento. Vem a sentença, por exemplo, de um tráfico privilegiado, provavelmente ele já cumpriu a pena ou está perto de cumprir, que a gente vai entrar no assunto da detração daqui a pouco. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse uso indiscriminado da prisão preventiva e das medidas cautelares que não deixam de ser constritivas da liberdade também. Ô, Saulo, quando editaram a Lei 12.403, que é a lei que trouxe as medidas cautelares do processo penal, eu fui um grande entusiasta dessa lei. Por quê? O que nós tínhamos antes? Nós tínhamos dois extremos, né? A liberdade ou a prisão.
E a ideia foi, porra, entre a liberdade e a prisão, criou-se as medidas cautelares, agora teremos um meio termo, né, para que possamos ter maior flexibilidade na imposição das medidas. Só que o que aconteceu? O que era para ser um meio termo, as medidas cautelares, ela empurrou, chutou para fora a liberdade, passamos a ter agora o seguinte: ninguém sai da audiência de custódia com a liberdade plena. Ou ele sai preso preventivamente, ou ele sai com medida cautelar. O que era para ser um meio termo se tornou o outro extremo, né? Exatamente. Então, o que acontece hoje? Há pouco tempo, salvo engano, acho que foi 2019 ou 2020, não lembro muito bem, a Defensoria Pública aqui do Rio fez uma estatística rápida, um levantamento rápido dos presos no nosso sistema penitenciário do Rio de Janeiro e constatou que, salvo engano, 57% dos presos da população carcerária são presos provisórios. Sim. Como é que você vai trabalhar a questão do desencarceramento com esse altíssimo índice de preso cautelar? Exatamente. E aí, vamos para o meu objeto de pesquisa. O que eu percebi, e eu pesquiso prisões cautelares desde a época do mestrado, que eu concluí lá em 2011, 2012. A prisão preventiva, hoje, ela virou o coração do processo criminal. Eu sempre costumo dizer eu não sei se você na defensoria consegue... Não, você na defensoria também consegue analisar isso que eu vou propor agora. Observe os processos que você atua e veja se praticamente todos os processos têm, no mínimo, um pedido de prisão preventiva. Ou Sim. o cara está preso preventivamente, ou existe um pedido de prisão preventiva que raríssimas vezes o juiz não decreta. Então, hoje, a prisão preventiva ela se tornou o epicentro do processo. Tudo é prisão preventiva. Ela perdeu-se totalmente a finalidade a que ela se propõe. E aí, quando eu dou aula, por exemplo, na pós-graduação, nas minhas turmas de pós, quando eu abro a aula dizendo o seguinte: vamos fazer um trabalhinho de casa aqui. Qual a natureza jurídica do processo, qual a finalidade do processo criminal e qual a finalidade da prisão preventiva? E aí você começa a ver que as pessoas perdem completamente o referencial do que elas estão estudando. A prisão preventiva ela tem disso. Hoje, perde-se muito tempo discutindo os pressupostos e requisitos da prisão preventiva. Isso, para mim, é o cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Do que adianta eu construir um conceito para a ordem pública se ela é utilizada para qualquer coisa? Do que adianta eu construir uma definição para o que significa fumus comissi delicti? Eu acho patético as expressões em latim utilizadas no dia de hoje, porque para mim, ou elas são inúteis ou elas servem para confundir. Aí você constrói uma definição para fumus comissi delicti ou periculum libertatis. Tá bom. Se essa porcaria é manipulada ao bel prazer do julgador, o que nós precisamos parar para pensar é que a prisão preventiva, enquanto ela não tiver contornos objetivos de limitação do seu uso, sempre será desenfreada a aplicação da prisão preventiva. Nós precisamos ter critérios impeditivos e limitativos para o uso da prisão preventiva. Nós não precisamos ficar discutindo quais são os pressupostos de legitimação do uso da prisão preventiva. Nós precisamos parar e discutir o seguinte: quais são os limites e os impedimentos para o uso dela. Isso é mais ou menos parecido com aquela discussão do flagrante delito, da diferença entre logo após e logo depois. Para de perder tempo com isso. Sim. A discussão está entre ser perseguido ou ser encontrado, não no logo após ou no logo depois. Porque quando você se perde nessa situação de criar e definir conceito, você cai na armadilha do jogo de palavras que podem ser manipulados por aquele que exerce o poder. Então o juiz ele vai pegar o pressuposto, o requisito, ele sempre vai justificar que é necessária a aplicabilidade daquele pressuposto, daquele requisito por estar presente. Mas por mais que você olhe e diga, tá, mas isso não é necessário, mas você não tem critérios objetivos que impeçam o uso da prisão preventiva. Por exemplo, não está na lei dizendo o seguinte: não pode haver prisão preventiva para crime de menor potencial ofensivo. Está na lei isso? Não está. Não está. Não tá. E aí o que vai acontecer? O juiz vai fazer todo um arcabouço bonito de argumentação para dizer, nesse caso, é necessária a prisão preventiva no crime de menor potencial ofensivo, e assim toca-se para frente o uso da prisão preventiva de forma desenfreada. Então o que a gente precisa parar para pensar nós precisamos primeiro entender qual a natureza jurídica do processo penal, que para mim é direito fundamental do cidadão. Qual a finalidade do processo penal, que para mim é a limitação do poder e garantia de direitos. E qual a finalidade da prisão preventiva? A finalidade dela é reduzir danos e riscos. Só que hoje, se você parar para pensar, Saulo,
todas aquelas teorias que a gente estudou lá na graduação sobre a explicação da pena, teoria retributiva, teoria preventiva especial, lembra dessas teorias que explicam a pena? Pode observar que tudo isso hoje foi transportado para o uso da prisão preventiva. A prisão preventiva serve para fazer com que o preso não pratique mais o crime, para que a sociedade veja e não queira praticar crime, para que ele possa ser retribuído do mal que ele causou. Isso tudo no curso de um processo que, em tese, deveria estar sob a égide da presunção de inocência. Então, nós estamos perdendo tempo e sendo enganados quando passamos horas, dias, anos, décadas discutindo os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, quando, na verdade, nós deveríamos estudar, debater e implementar mecanismos que possam limitar o uso da prisão preventiva. Então, hoje, a prisão preventiva é um mal, é como se fosse um câncer do processo penal. A cada dia que passa, ela vai se expandindo, a cada dia que passa, ela vai se arvorando, ela vai aumentando, e a cada dia que passa, ela vai tomando conta do processo criminal. Você sabe que você tem razão, você tocou no assunto dos requisitos. Recentemente foi acrescentado mais um, né, no 312, que é o risco de a liberdade do custodiado representar um risco social. Aparentemente, se você lê numa primeira oportunidade, parece que ele vai ser um requisito defensivo, mas ele vai se transformar logicamente como uma ordem pública. Todo mundo vai se tornar perigoso. Sabe o que vai acontecer? Se você, para pensar numa coisa. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena de 1 a 3 anos de detenção. Aí vai dizer o seguinte, tá, mas é a segunda vez que você bebe e dirige, né? Você é um risco para a sociedade, você está preso preventivamente. E sem contar dizer... que o conceito vem da medida de segurança. Eles estão tratando de periculosidade. É uma coisa assim... Aí você para pensar o seguinte, tá, mas... aí você para pensar assim, tá, mas se eu for condenado eu não vou preso. Tá bom, mas você vai ficar preso preventivamente. Porra, meu irmão. É uma lógica inversa que nós temos no processo penal. E o uso da prisão preventiva, quando se dispensa forças no lugar errado, e não só na prisão preventiva, tá? Em qualquer aspecto. Mas hoje, o que é o tema da nossa conversa, na prisão preventiva, nós dispensamos forças nos lugares errados. No ponto errado, na discussão errada. E com isso, o Estado vai se arvorando cada vez. Saulo, o poder é sedutor. Quem tem o poder, quem exerce o poder, tende a abusar do poder. E para conter o poder, apenas o próprio poder. Então nós precisamos, por isso que eu falo que a finalidade do processo penal é limitação do poder. Sim. Nós precisamos limitar o poder. O poder não pode ser desenfreado. E se nós não limitarmos o poder, é isso que vai acontecer. O poder vai se arvorando, 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 e nós perdemos completamente o controle sobre o uso dessa medida, que é a medida da prisão preventiva. E aí vem, para fechar, a questão das medidas cautelares. Hoje, as medidas cautelares, elas simplesmente extirparam a liberdade plena no curso do processo para que ele seja definitivamente constrito de alguma forma dos atos a serem praticados na vida comum, porque ele está respondendo o processo. E para fechar, você falou da audiência de custódia. Eu ainda sou um grande entusiasta da audiência de custódia. O grande problema é que, mais uma vez, conceitual básico, qual a finalidade da audiência de custódia? Né? Eu acho que nós nos perdemos aí. Né? A finalidade da audiência de custódia se prestou para algo que não é ao qual ela foi proposta a ser alcançado, a ser praticado. Se você pegar lá a resolução 213 do CNJ, que implementou a audiência de custódia, existem várias recomendações a serem seguidas. E essas recomendações são simplesmente ignoradas justamente por falta de limites no exercício do poder. Veja bem, a gente não precisa nem falar da resolução do CNJ, ela já está prevista, essa apresentação do preso está prevista nos tratados internacionais, né? A apresentação física do preso, né? E ela foi transformada simplesmente numa mera homologação. Para isso a gente não precisava do preso ali. O papel já bastava. E verificar se ele sofreu alguma forma de violência. Enfim, isso também bastava a autoridade policial levar esse indivíduo para o ML, enfim. E não há esse controle rigoroso dos requisitos da prisão cautelar durante a audiência de custódia. Nesse ponto, tem que rendermos a homenagem a um dos nossos amigos em comum, que é o doutor Eduardo Newton, né, que é um batalhador pelas audiências de custódia, e uma série de defensores públicos aí pelo Brasil, que, através de uma reclamação constitucional, hoje está determinado uma liminar, né,
do STF de que todos os presos devem ser apresentados em audiência de custódia, inclusive presos por pensão alimentícia, enfim, toda forma de prisão. Isso é muito interessante, essa decisão. Deixa eu só fazer um comentário sobre, 2 comentários rápidos aqui, 2 parênteses. Primeiro, Eduardo Newton é um cara que é um grande amigo e é um cara que tem sangue verde. Eu falo para ele, você tem sangue verde, seu sangue é verde, que é sangue de defensor. Tanto que inúmeras vezes ele me manda mensagem, eu me liga dizendo o seguinte, ó, se eu for preso, atende o telefone se eu te ligar, porque se eu for preso, eu vou precisar de alguém para me defender. Porque ele é o cara que enfrenta, ele não sucumbe ao sistema, né? Exato. Essa é uma consideração. A segunda é a seguinte, isso que você falou, existe uma liminar do STF, conjugando com o que você colocou no começo dessa tua fala, de que a audiência de custódia já tem previsão nos tratados internacionais, isso foi objeto de pesquisa minha no doutorado. A minha tese na época do doutorado foi toda prisão, só no Brasil que se chama audiência de custódia, né? Em todos os lugares chama audiência de apresentação. Exato. E lá atrás, em 2016, eu já dizia o seguinte, era o meu objeto de pesquisa, né? Os tratados internacionais não falam em prisão em flagrante. Ele fala uma vez preso. Exato. E se é uma vez preso, você não tem que limitar a prisão. Preso é preso. Então, se ele é preso, tem que haver audiência de apresentação, no que hoje nós chamamos de audiência de custódia. Só que precisou do STF deferir uma liminar para que isso fosse compreendido. Porra, mas nós temos um problema sério de interpretação de texto. E isso tudo é culpa dos professores desde a graduação e passando pelos cursinhos. Por quê? Porque sempre me incomodou aquele dizer o seguinte, olha, onde está escrito deve, lê-se pode. Não, bicho, onde é deve. Eu não posso olhar para uma vaca e dizer que aquilo é um cachorro. Não é porque eu quero que seja um cachorro que uma vaca vai se tornar um cachorro. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje as decisões judiciais, normalmente, vão contra aquilo que está escrito. No período em que se limitou a presunção de inocência, permitindo a execução provisória da pena, teve um ministro, salvo engano, foi o Luiz Roberto Barroso, que ele dizia o seguinte, o que está escrito no texto constitucional não reflete o sentimento da sociedade. Mas está escrito. Pois é. Mas está escrito. Mas aí eu volto. Mas lá na merda da graduação do cursinho, quando dizia onde está escrito pode, ler se deve, olha o reflexo agora. É isso. Não se pode transigir com direitos e garantias. E tem um reflexo pior, né? Que você fez um post recente que foi muito replicado, e eu até repliquei na minha página. O que aconteceu com os estudantes e profissionais do direito nas redes sociais? O que é isso? Que musiquinha é essa que ficam balançando a mão para lá e para cá? O que está acontecendo? Ninguém lê livro. Arrasta para cima. Arrasta para cima. Arrasta para cima. Como eu comprei minha BMW em um ano de advocacia. Vai se fuder, acontecendo, eu não tenho paciência para essa porra, não, cara. Eu não tenho paciência para isso. Isso é coisa absurda. Você sabe como é que você vai comprar a sua BMW, caso você queira? É estudando, trabalhando e se dando bem na profissão. Isso está influenciando uma geração de estudantes, cara. Sim. Cara, são os 3 cavaleiros do apocalipse. É médico negacionista, advogado bolsonarista, aliás, médico negacionista, advogado lavagista e o 3º cavaleiro do apocalipse eu esqueci. Mas são os cavaleiros do apocalipse, cara. É surreal. É um médico que fala que não vou ter que tomar vacina, um advogado que é a favor da Lava Jato, ou então ele é a favor dessa porra, ao invés de estudar, faça um curso de 3 dias, onde você vai aprender como fazer um habeas corpus perfeito. Meu irmão... Isso. Eu vou te falar uma coisa, o Rui Barbosa deve estar se rasgando no caixão, falando, caralho, eu não criei essa geração. Né? Eu não participei dessa geração. É surreal. Eu queria ter isso na minha época, não ter que fazer estágio, não ter que fazer faculdade, não ter que ir lá estudar sábado à noite. Seria ótimo, né? Mas tá aí, o resultado um dia vai sair. A gente, infelizmente, o resultado disso vai aparecer, né? Ô, Thiago, você falou sobre verbos, né? Previstos na lei. E o próximo tema que eu queria contar que você discutisse comigo é se você já viu na prática aí, como advogado, e agora a gente entra no tema da detração, se a detração é aplicada lá na sua sentença condenatória, né? Porque nós temos uma previsão do 387, parágrafo 2º, que utiliza o verbo será. Ou seja, a pena cumprida em forma cautelar será computada na fixação do regime inicial do sentenciado. Eu queria que você comentasse isso na prática, como você vivencia, porque eu nunca vi na execução penal um título de execução que tenha vindo com essa aplicação, apesar do verbo ser será e não poderá. Saulo, isso é meio que
primo, próximo, parente dessa ideia do onde está escrito pode, ler se deve. Por quê? Até colocaram aqui, Saulo, leia poderá. É isso aí. É bem próximo disso. Porque o que acontece? Isso é um direito que está posto na lei. Então você, por exemplo, o que eu tenho muito aqui? O cara responde a um processo, está preso há 2 anos, né? Aí recebe uma pena de 4 anos, digamos assim, 5 anos, não importa, né? Mas que de certa forma ultrapasse 1/6 da pena, e já está preso preventivamente a mais do que 1/6 da pena. Ou seja, Sim. se o juiz que sentencia já faz a detração e remete para várias execuções penais, em caso de não havendo recurso, já computado o abatimento que é obrigatório previsto em lei, essa pessoa provavelmente já sai solta. Ela, quando houver o tombamento na VEP, na Vara de Execuções Penais, aí em São Paulo chama VEC, né? Vara de Execuções Criminais. Aqui chama VEP. Quando chega na VEP, o processo já vem com o réu solto, etc. Só que isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho, né? E o juiz ele não quer ter trabalho. E aí ele deixa para o juiz da VEP, que provavelmente na percepção dele não deve fazer mais nada da vida, para que ele faça esse cálculo. Porque é muito complicado você trabalhar dessa forma, porque, deixa eu te falar uma perspectiva prática. Esse processo que eu usei como exemplo, né? Estou com um cara preso preventivamente por 2 anos, sai uma condenação por 4, eu preciso esperar uma carta de execução da sentença bater na VEP, para esse processo ser tombado, para esse processo ser concluído, para abrir vista para MP, para depois fazer o cálculo. E nisso aí eu já fiz umas 500 petições pedindo para fixar o regime menos gravoso, etc, ou até mesmo expedição de alvará de soltura. Até HC, sabe-se lá 2, 3 meses depois do processo tombado na VEP, possa vir uma progressão de regime ao alvará de soltura. E o pior, aliás, você vai ter que montar você vai ter que montar o benefício, né? Vai ter que pegar você tem que deixar tudo pronto, para assim, ele tá preso. Mas aí não tá comprovando, caralho, mas tá no processo, porra. Sabe os memes que fizeram do Gilmar Mendes? Caralho, Cássio, tá nos autos. É mais ou menos caralho, isso. Caralho, Cássio, exatamente. Tá nos autos, eu não tenho que comprovar isso. Mas aí o que acontece? Você como advogado, você como defensor, você não vai ficar na expectativa de que eles façam a obrigação deles, porque já não fizeram. E aí você já apresenta, você leva, olha, tá aqui o mandado de prisão cumprido, a data, tá aqui ele ainda preso, etc, etc. Isso tudo reflete como é que eu vou dizer? Uma percepção de que o judiciário, ele virou uma instituição que mais restringe do que garante direitos. O judiciário está mais preocupado em restringir direitos do que garantir. Isso é muito complicado trabalhar com isso, porque nós temos que enfrentar a máquina estatal com o exercício do poder para dizer, olha, isso aqui que você tem que fazer, eu já estou dizendo que já era para ter sido feito, não é porque eu quero, não, é porque está na lei. E você deveria cumprir dessa forma. Então, hoje, a detração, simplesmente, ela é feita apenas pelo juiz da VEP. Exatamente. Você não tem detração feita em uma sentença penal condenatória. Não existe. E é uma coisa muito simples. Basta observar é matemática. Basta observar. Eu ia além. Eu ia falar o seguinte, não precisa de um atestado de bom comportamento. Ele não está dando a progressão. Ele está fixando o regime inicial. Não precisa de nada disso. Olha, ele foi preso no dia 1º de janeiro de 2018. Como nós estamos em 1º de janeiro de 2020, então nós temos 2 anos, né? Então, ok. Então você vai fazer uma conta. A pena aplicada foi X, eu vou diminuir isso aqui, o regime dentro do artigo tal é esse. Artigo 33. Se continuar no fechado, ok. Mas se for o semiaberto, já impõe o semiaberto. Ou seja, você já fixa no fechado, mas progride para o semiaberto dizendo, olha, e aí, você falou do habeas corpus, qual o mais bizarro nisso tudo? Você impetra um habeas corpus, e o que o tribunal faz? Manda a VEP verificar se estão presentes os requisitos. Isso assim, meu Deus do céu. Cara, mas é engraçado que aqui é igual aí. É impressionante. A gente fica achando que é só São Paulo, mas eu acho que é no Brasil inteiro, né, cara? Não, cara, isso, como é que eu vou dizer? Isso é sintomático, é endêmico da nossa realidade brasileira. É muito surreal.
pouquíssimos são os juízes. Aí nós ficamos à mercê dos bons juízes. Aí volta, quem vai nos proteger das bondades dos bons? Não dá para ficar assim. Não dá para levar desse jeito. É igual na audiência do custódio, uma loteria. Tem um juiz do dia que, opa, beleza, sorte dessa pessoa que foi presa nesse dia. Então, e aí eu estava vendo, salvo engano, você também há pouco tempo postou uma estatística de São Paulo, se eu não me engano. De Taubaté. De Taubaté. E eu vi como que é altíssimo índice de presos por roubo e tráfico. Isso, disparadamente. A prisão feminina, então, é algo absurdo com relação ao tráfico. Ah, não, você viu, então, foi o índice de condenados, né? Aquele grandão, né? De 213 mil presos e tal. Eu não lembro muito bem, eu só sei que o que me chamou a atenção foi o quantitativo alto de presos por roubo e por tráfico. Roubo e furto, tráfico, roubo e furto. E aí, depois, no âmbito feminino, no que se refere a tráfico. Absurdo. É assim, tráfico, no caso das mulheres, 70%, o segundo roubo já cai para menos de 10%. Assim. No caso das mulheres, é preocupante a política de drogas, o que está fazendo com as mulheres brasileiras, né? E com os filhos, porque a maioria tem filhos, né? A maioria está presa com filhos menores de 12 anos, filhos deficientes, família que acaba, tudo por causa da droga. Foi bom você falar isso. Eu tive um caso há pouco tempo, que foi um caso até que na sustentação do TJRJ, eu até na sustentação me emocionei porque eu fiz um paralelo com meu filho, que era um caso típico da prisão domiciliar do 318, não me lembro agora de cabeça o artigo 320 e pouco do Código de Processo Penal, que fala da prisão domiciliar, aquele que tiver menos de 12 anos, que tiver pai e mãe presos, a mãe terá o direito à prisão domiciliar. É o único tipo de habeas corpus, e quando eu fiz esse habeas corpus eu até me toquei para isso, é o único tipo de habeas corpus que o beneficiário não é o preso, é o menor. Sim, exatamente. E quando eu fui para o TJ, aí o juiz negou a prisão domiciliar e estava assim, o pai e a mãe preso, e o menino de 8 anos. E o menino não sabia o que estava acontecendo e estava na casa da vizinha. E eu só fui saber porque a vizinha descobriu que eu era o advogado da família e veio falar comigo, olha, o menino está aqui comigo, porque os pais não sabiam me dizer. Eles estavam desesperados, presos, porque não sabiam onde a criança estava. Enfim, aí a vizinha me procurou e falou, tá comigo e tal, ok, beleza. E aí eu fui sustentar e tal, falei, me emocionei nessa sustentação, foi uma sustentação até meio emblemática aqui no TJ, porque ficou muita gente assistindo. Negaram. E aí eu fui para o STJ, negou a liminar. Aí eu fui despachar com o ministro. Aí o ministro virou para mim e falou assim, bom, doutor, realmente a situação e tal, tem típica prevista em lei, não tem muito o que discutir. Bom, o senhor vai lá, então o senhor faz o seguinte, olha, eu vou reanalisar. Aí ele falou que ia reanalisar, eu fui lá, reiterei o pedido de liminar, negou a liminar. Aí, cara, eu fiz um habeas corpus já completamente pro STF, superando a súmula 691, subindo em cima de negativa de liminar. Chegou lá, caiu por um acaso com o ministro Edson Fachin, que é o relator do habeas corpus coletivo para esse tipo de coisa, né? De desencarceramento feminino. E aí ele deferiu a liminar. Cara, e aí quando eu consegui eliminar, profissionalmente, missão cumprida, eu parei para pensar e pensei o seguinte, falei, cara, eu fui conseguir um habeas corpus no STF. Na última instância de algo que está posto na lei. Na lei. E eu só consegui chegar no STF porque a família tinha condições financeiras de custear isso. Cara, e quem não tem? E quem está contigo na defensoria, parceiro? Tá fudido. Olha que coisa absurda. Esse caso foi até interessante, que quando eu fui despachar com o juiz, porque a audiência já era naquela semana que eu consegui eliminar, fui despachar com o juiz, antes de abrir a audiência, eu falei com ele, excelente, vai a liberdade da fulana e tal. Ele, não, mas eu não expedi o vara de soltura para ela, não. Por mim, ela tá presa. Eu falei, não, é porque o senhor deve ter visto, chegou ontem um telegrama do STF, foi deferida a liminar da liberdade dela. Aí ele virou, juro para você, ele virou para mim e falou assim, mas eu não vou cumprir isso não. Eu falei, tudo bem. Não vai cumprir, Vossa Excelência tem todo o direito na sua concepção. Eu vou peticionar informando que Vossa Excelência não vai cumprir uma decisão do STF. Só aí que ele foi cumprir a decisão. Olha que coisa absurda, cara. Não é porque é minha cliente, não é porque eu sou o advogado dela, é porque é absurdo. Mas o sistema é assim inteiro, né? Mas, Saulo, olha o que a gente permitiu que o judiciário se transformasse, bicho. Aonde foi que a gente errou?
Na nossa A gente história errou recente. cara, a gente errou no ensino, cara. É no ensino, tá ali, na faculdade, eu não sei, só pode ser. E a gente está continuando errando porque está permitindo. A gente, assim, eu falo um cara como você, que está aí dando aula numa faculdade, mas não está aqui na mídia falando todo dia. Aqui. Eu sei que você fala no Rio, para a mídia local e tal, mas a gente não vê uma entrevista sua em nível nacional, por exemplo, falando sobre essa realidade. Entendeu? O problema é espaço nos veículos de mass media. Ou seja, você não tem o contraponto. A prisão é tudo, a Lava Jato é tudo. O Moro foi declarado suspeito, mas a Globo pouco se interessa por esse assunto. Ela faz questão, inclusive, de desvirtuar o assunto, entendeu? Então, o problema é esse, é um conjunto de fatores, e sem contar o ensino que a gente perdeu. Você falou, qual é a finalidade do direito penal e do direito processual penal? É a defesa, não é a acusação. Aliás, a acusação é fiscal, né? Ela não é parte. O judiciário também é fiscal, o delegado deveria ser fiscal. Na verdade, é todo mundo em prol do réu, para que tenha um justo processo, uma justa condenação e depois uma justa execução de pena. A gente está errando em tudo, na verdade, né? Sobra para o advogado e para o defensor público tentar corrigir isso através, lá na ponta, quando o cara já sofreu por longos anos numa prisão cautelar, superlotado também, igualmente aos presídios, e depois cai num presídio ainda, esperando para chegar a guia de execução dele, esperando para chegar o boletim informativo, o atestado de bom comportamento, para depois de 3, 4, 5 meses, se tiver exame criminológico ainda, 8 meses, conseguir sair do regime fechado para o semiaberto. É assim. Essa é a dura realidade. E depois querem que a gente defenda o contrário, que a gente fale que o sistema é legal, né? E que a gente, coitada da vítima e tal. Só que as pessoas não sabem também que esses crimes não têm vítima. O tráfico mesmo, igual você falou, né? Que prendem as mulheres, não tem uma vítima, é uma criação, é uma imposição política, é uma política de drogas aderida pelo Ó, Estado desde... essa semana saiu uma reportagem aqui no Rio de Janeiro, que o que é gasto por ano no combate às drogas, entre aspas, extirpava, extirpava a pandemia com todo mundo vacinado. Exatamente. Eu vi isso daí. E aí, Todo... parceiro, me fala onde foi que a gente errou. Tá aí, ué. Você tá falando o seguinte, para de gastar dinheiro aqui, é igual dentro de casa, vamos fazer uma coisa simples, né? O Senta cara tá aqui, né? passando, vamos fazer como é que chama, aquela coisa de financeira, educação financeira, vamos fazer uma educação Educação financeira. financeira. Vamos fazer Exatamente. educação financeira, para de gastar aqui, e vamos gastar aqui que eu acho que vai ter maior resultado. Mas não há interesse, não há vontade política, na verdade, existem muitos interesses, só que não para a solução do problema, Sim. e sim para captar cada vez mais recursos. E a gente que está ali dentro, na linha de frente do sistema de justiça criminal, que paga o pato dessa zona toda, dessa bagunça toda. Aí um sistema altamente caro, né? Banca várias instituições públicas, inclusive a defensoria, para existir. Tantos presos assim, tem que existir uma instituição de defesa. Existe a instituição fiscal. E assim vai. E banca um sistema absolutamente gigantesco do sistema prisional. É tudo muito caro, é absurdo. A manutenção de um preso beira 2.500 mensais. Assim, é feito para dar errado. Quando se fala em crise do sistema judiciário, é a pior comparação que se existe. Não é crise para algo feito para dar errado, entende? É feito para ser daquela forma, funcionar daquele jeito. E é isso que a gente faz todo dia, é tentar minimizar o impacto na vida individual de cada um daquelas pessoas, ou seja, antecipando a saída delas, através de pedidos céleres, enfim, e de uma atuação incisiva da defesa. E, principalmente, eu acho que o momento é de união de defensoria pública e advocacia, porque por um longo período houve essa discrepância, essas relutâncias, né? Como se houvesse uma quebra aí entre o elo, entre essas duas instituições, mas não. O momento é de união da defesa, porque o Estado que condena, o Estado que acusa, está unido e de uma forma espúria, né? Como se viu na Lava Jato. Se você parar para pensar, isso que você fala de união da advocacia e da defensoria, você pode fazer o seguinte, existe uma união entre MPF e juiz federal. Isso, exatamente. Então a gente precisa parar para pensar, Saulo, e repensar muito. Eu falei aqui, a gente falou muito aqui de qual é a finalidade do direito penal, do processo penal, a finalidade da prisão preventiva. Eu acho que a gente precisa parar e chamar para a reflexão os nossos pares para dizer o seguinte, Pis, qual é a tua finalidade como advogado e como defensor?
para que você se presta, para que você serve, né? O que você busca, afinal de contas. E olhar um pouco para fazer uma meia-culpa de toda essa situação que nós nos encontramos, né? E fazer com que a Advocacia e a Defensoria Pública entenda que, independentemente de estarmos falando de um setor público e um setor privado, nós temos o mesmo lado da trincheira, que é a defesa das liberdades. Exato. E isso é inegociável. Isso é inegociável. Nós precisamos parar para pensar e repensar qual a finalidade e ao que nós estamos nos submetendo para poder trabalhar e atuar e melhorar um pouco toda essa desgraça que nós estamos presenciando. Exato, perfeito. Do ponto de vista técnico, o que nos restou finalizar aqui, Thiago, é dar o conceito de detração mesmo, né? Já que ela não é aplicada pelo processo de conhecimento, acaba que sendo o juiz do processo de execução que vai aplicá-la. E nesse sentido, o que a gente vê é a demora, lógico, da formação da guia, e após a formação dessa guia, a gente vai lidar com os lapsos temporais, né? E o conceito que eu queria trazer e deixar bem claro para todas as pessoas que nos assistem e ainda não chegaram a esse conceito, porque a LEP não é clara, né? É que, aí, na verdade, o Código Penal, né? A detração tem que ser lida igual a remissão. É isso que tem que ficar claro para as pessoas. Ou seja, a remissão hoje, a partir da alteração do artigo 128, deve ser utilizada para todos os fins. Então, se você pede uma progressão, se você pede um livramento, um indulto, enfim, todos os direitos da execução, a detração tem que ser usada como abatimento na pena. Então, as pessoas não entendem esse conceito igual entende da remissão. É isso que ela serve. Ela corrige o desvio que veio lá do processo que se atuou, do processo de conhecimento. A pessoa ficou lá 2 anos esperando o julgamento, conseguiu uma liberdade lá por sorte, e mais um ano o julgamento sai, chega à condenação. Aqueles 2 anos dela vai ser usado para todos os fins. As pessoas confundem muito a data base com o início do cumprimento da pena, sabe? Eu gosto sempre, o Hugo estava até nos assistindo, o professor Hugo, mas foi dar aula agora, e a gente bate papo direto, ele foi diretor de VEC. O que é importante as pessoas fixarem é que início de cumprimento de pena só ocorre com trânsito em julgado da sentença, entendeu? As pessoas confundem muito isso, e o MP está conseguindo vencer essas teses justamente porque a gente ainda está errando nesse conceito, né? Então, o início do cumprimento de pena só começa com o trânsito em julgado. O que tem ali para trás é a detração. Então, quando alguém entra lá, no início de cumprimento de pena, já com 2 anos, uma pena que ele deveria cumprir, um sexto, por exemplo, 6 anos, deveria ser automática a progressão, logicamente não vai ser, mas ele já está no lapso. É isso que tem que ficar claro. Você tem que montar o benefício para ele imediatamente, porque ele já está em desvio de execução, entendeu? Então eu gosto de deixar sempre bem claro esse conceito de detração. Ele deve ser usado para todos os fins, né? Independente de quando vai iniciar a pena, se ele tem um período de pena provisória já cumprida. Então isso tem que ficar fixado. Não deixe o seu sentenciado ali em excesso ou desvio de execução, porque é clara essa definição destinada à detração, entendeu? E isso serve para todos os direitos da execução. Isso tem que ficar claro. Você tem que lutar por isso, e principalmente pelo entendimento disso, porque o MP tem vindo forte na defesa de que, quando ele volta preso, passa a ser a necessidade dele cumprir um sexto sobre aquele restante da pena a partir da prisão, que é um absurdo. Ou seja, ele cumpriu 2 anos, é totalmente desprezado para fins de progressão, entendeu? Ele teria que cumprir um sexto a partir do resgate dele para a prisão do restante da pena, ou seja, um sexto de 4, o que é completamente absurdo. Então, foquem nisso, de que aqueles 2 anos vão ser utilizados para essa progressão, ou seja, quando esse preso for recolhido por uma sentença condenatória com trânsito em julgado, aqueles 2 anos já serviram para cômputo para todos os direitos da execução penal. Aí, no caso, ele vai ter direito até ao livramento condicional, né? Se for um crime comum, 1/3, né? Então, isso é muito importante fixar para quem está atuando na execução penal. Os estudos são importantes porque é isso que está na lei e está nos bons manuais, nos bons estudos. Não está aí na internet. O golpe está aí, cai quem quer. Não é isso que o funk fala? O golpe está aí, cai quem quer. Muito cuidado com esses cursinhos que estão vendendo aí ilusões para vocês. Tem uma pessoa presa dependendo de um advogado ou de um defensor que entenda esse conceito. Então, é por isso que a gente fez essa amarração entre as prisões cautelares e um conceito assim, que está passando despercebido, que é a detração, né?
Você chega a fazer muita execução, você tem essa experiência, como que você está atuando agora, atualmente, aí no seu escritório? Saulo, assim, complementando o que você falou, eu acho que a detração é um direito subjetivo do acusado. Ela Perfeito. tem que ser reconhecida e ponto final. O que eu costumo fazer, somente em 2 casos eu não logrei êxito, nos demais eu logrei, foi quando saiu a sentença embargada de declaração pedindo para que o juiz faça, dizendo que ele foi omisso no quesito da detração. Certo. Só 2 casos que o juiz ignorou e tal. Na apelação eu consegui a detração, porque eu tinha embargado, então eu tinha pré-questionado a matéria. E nos demais, o juiz ele já fez a detração na sentença, mas somente provocado, né? Então, só para fechar isso que você falou, e concordo contigo em número, gênero e grau. Com relação aqui no Rio, acho assim, eu tenho alguns processos de VEP aqui na Vara de Execuções Penais, não muitos, eu atuo mais em processo de fase de conhecimento, em grau recursal, mas alguns eu faço a várias execuções penais aqui. E assim, Saulo, não é diferente do que você enfrenta aí, não é diferente do que você encara aí, os problemas são os mesmos, os contratempos são os mesmos, eu acho que a única coisa que muda é o timbre do papel que é utilizado para poder fazer o sofrimento impor sofrimento nas pessoas. Exatamente. Teu timbre é de São Paulo, meu timbre é do Rio de Janeiro, Perfeito. mas todos são do Poder Judiciário, é tudo igual. Nós precisamos de conscientizar, e eu acho que ao invés da galera parar de se preocupar em ficar milionário na advocacia e etc., tinha que se preparar mais, estudar mais e usar os instrumentos disponíveis na legislação para que a gente possa fazer valer os direitos. Como eu disse, talvez muitos que estão assistindo aqui nunca pararam para pensar ou nunca fizeram um embargo de declaração, algo tão simples, em uma sentença condenatória, para que force o juiz a já fazer a detração, computar a detração, para que quando chegar na VEP, já chegue já com o cômputo necessário para que aquela pena possa ter o cumprimento correto. Então é isso, cara. É isso aí. Para finalizar, Thiago, como eu falei que você tem esse entendimento, porque eu li o seu livro sobre a expansão do direito penal através das medidas alternativas, eu queria que você desse aí um panorama como o STJ tem visto a questão das medidas cautelares e a detração penal. O que você tem sentido aí que a detração nos casos, por exemplo, preventiva cumprida em prisão domiciliar ou naquela com recolhimento domiciliar noturno? Você tem estudado isso, tem visto? Como que o STJ está se posicionando aí? Olha, o que eu tenho percebido de processo meu, que eu tenho atuado, inclusive, é a única medida cautelar que o STJ tem concedido, né, reconhecido a título de detração é a prisão domiciliar. As demais medidas cautelares não tem qualquer... Mesmo com recolhimento domiciliar noturno, com monitoramento, nem assim? Somente o que eu tenho visto, somente a prisão domiciliar é que tem computado, seja para efeito de detração, seja até mesmo para efeito de cumprimento de pena. Por exemplo, eu tenho um processo na Vara de Execuções Penais que o apenado está em casa, em prisão domiciliar, e está computando com muito custo. A gente conseguiu que computasse como tempo de cumprimento de pena, porque ele ainda está com um processo em trâmite ainda no recurso. A gente conseguiu colocar ele em casa por conta da incompatibilidade, da progressão de regime com a prisão preventiva, e aí o STJ tem reconhecido apenas a título de detração e cumprimento de pena a prisão domiciliar. O restante das cautelares é como se fosse uma benesse, né? O judiciário já está te fazendo um favor em não te deixar preso, então você ainda quer muito que haja uma detração aqui. Está querendo demais. Exatamente. Tá demais. Não é assim que funciona, não. Infelizmente, isso ainda é uma praga que a gente tem que enfrentar. Na prática do STJ, assim, né, hoje são 2 entendimentos, por isso que eu quis te indagar como era na prática aí do Rio de Janeiro. Porque no STJ, a quinta tem entendido que tem que ter um monitoramento eletrônico em qualquer circunstância, né, seja na domiciliar ou com recolhimento domiciliar noturno, e enquanto a sexta está decidindo que independe do uso da tornozeleira. Foi afetado, está na 3ª sessão, agora está concluído com o Rogério Schietti. E eu acho que, assim, em qualquer conclusão vai ser favorável. Por quê? Não existe tornozeleira aqui em São Paulo para 230 mil pessoas. Então, assim,
Tomara que seja nesse sentido, que seja com a tornozeleira, pelo menos vai ser computada, vai ser detraída a pena de alguém que fique em prisão domiciliar ou em outra medida cautelar, por exemplo, com o regime domiciliar noturno, com o recolhimento domiciliar noturno. Porque todo o sistema é traçado para que a gente só perca. Então, quando vem uma vitória, mesmo com cheiro ou gosto de derrota, a gente meio que tem que comemorar nesse cenário tão catastrófico, em que até o STJ é meio esquizofrênico, né? Ao mesmo tempo que ele dá uns HCs coletivos, ele logo em seguida trata de limitar aquele próprio HC, né? Que é o próprio caso das drogas, né? Que foi o regime inicial aberto, desde que penas inferiores a 4 anos, e logo em seguida ele já vem alterando esse posicionamento. Então, a gente meio que comemora qualquer vitória, ainda que tenha cheiro de derrotas aí. É igual o botafoguense já está acostumado com isso, né? Que é o meu caso. O seu não, porque vocês ganham sempre, flamenguista, essas coisas, né, cara? Eu tô acostumado a ganhar, cara. Eu tô meio, nesse aspecto, eu tô meio igual o judiciário, entendeu? Eu que mando. Você parece mais um juiz, né, cara? E eu sou adequado, eu sou defensor, eu torcedor do Botafogo. Você que tá inadequado com o seu time aí, cara. Aqui, ó, quem entrou aqui, ó. O Newton acabou de entrar aqui, ó. Ah, sério? Ele entrou no seu... Eduardo Newton acabou de entrar aqui, é porque, assim, o Eduardo Newton ele tem um problema sério, que ele tem uma paixão platônica por mim. Onde eu tô, ele aparece. Eu sei, ele manda beijo, ele manda coração, ele manda cartinha, é uma coisa absurda, cara. Cara, a gente fez um podcast nesse domingo. Eu ouvi. Domingo. A gente tava fazendo nada. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, não tô nada. E eu sei, também não. Vamos fazer um podcast, vamos. Aí começou o bate-papo. Aí ele falou justamente de você, cara. Ele falou, a gente tem um grande amigo comum, que é o Thiago, eu nem sabia. Eu falei, pois é. Ó, no segundo seminário aqui em Taubaté, eu quero que você venha falar da audiência de custódia. O Thiago veio no primeiro e tal. Vamos ver se eu trago ele aqui mesmo. Ele tem um amigo aqui também, o Chinelo, que é o defensor público de Juiz de Fora, que ele chama de Chinelo, trabalhou com ele em Diadema. Então, assim, a gente está cheio de amigo aí, cara. Eu acho que isso é o mais importante. É o fortalecimento através da amizade, né, e do fato de, por exemplo, uma ferramenta como essa permitir que a gente bata um papo aqui descontraído e fale um pouco das nossas realidades. Thiago, passou de 1 hora já. Eu queria agradecer. O que é isso aí, cara? Você está coçando a cabeça? Ou é um pente? Não, isso aqui é uma caneta, cara. Obrigado aí, viu, por atender o convite. Eu tinha um tempo já que eu queria falar com você, por esse e-mail. O pessoal de Taubaté até hoje agradece a sua palestra aqui, cara, em 2019. Foi muito legal mesmo. Aquela semana jurídica foi bacana, foi inédita. Eu espero que a gente consiga fazer uma outra depois que voltar da pandemia, porque a gente precisa falar do direito penal verdadeiro, que é o direito penal de garantia, que é o direito penal de defesa, e não esse que é mostrado todo dia como um direito penal contra os direitos humanos, né? De segregação, de exclusão e de tratamento inumano, realmente direcionado às pessoas. Tá, aqui está pitando 3 perguntas, só dá só uma olhadinha para ver se tem alguma coisa que for para fora. Sentença absolutória, quando o preso já passou da fase da condicional. As perguntas são as mesmas, eu acho que a gente já respondeu todas. Era isso. Acho que fechou. Eu queria agradecer de novo. Se quiser mandar um abraço para a galera aí de Miraí. Acho que tem algumas pessoas de Miraí assistindo aí. Eu vi passando aqui na tela. Saudades da terrinha. Eu que te agradeço aí pelo espaço. Eu acho muito válido. A gente sempre está fazendo isso. Já que a gente não pode pessoalmente, que seja virtualmente, né? E, cara, dizer que a gente está aí, a gente está no mesmo lado da trincheira, a gente está na mesma luta, na mesma batalha. E eu acho que quanto mais forças nós somarmos, mais conquistas alcançaremos. Então é isso, cara. Contar comigo aí para sempre o que puder, eu tô aí. E vamos tá juntos, esperar essa desgraça dessa pandemia passar, derrubar esse governo genocida que tem aí, para a gente poder voltar a encontrar pessoalmente, né? Mas é isso, irmão. Obrigado por tudo. Tamo junto. Obrigado, tchau. Um abraço para você e para a família. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.